Muito bem, vamos lá gravar essa aula de revisão para vocês, tá bom? Não foi possível ir na universidade devido a um pequeno acidente que aconteceu aqui comigo. E como prometido, eu vou gravar a revisão baseado na prova, tá bom? Então vocês fiquem ligados, prestem bastante atenção, que o que eu falar aqui é o que é importante vocês procurarem conhecer, lembrar, tá bom? Para no dia da avaliação vocês conseguirem fazer, beleza? Então tá, olha só. Não vai ter outro tema para nossa avaliação, tá bom? Não compensa a gente querer colocar temas diferenciados, né? E vale muito a pena a gente focar em cima daquilo que é o mais importante para o curso de vocês, que no caso seria as medidas básicas da estatística, tá bom? Então tá, olha só. Vamos iniciar com a ideia de frequência, tá bom? O que significa frequência de uma variável, de um dado? Então vamos imaginar que a gente faça o seguinte, que a gente queira fazer uma pesquisa aqui sobre, por exemplo, sobre a idade, certo? Olha só. A idade da pessoa que a gente está entrevistando. Então essa é a variável, esse é o nosso inquérito para as pessoas, a nossa inquisição. Vamos perguntar para ele o seguinte: qual é a sua idade? Tá bom? E aí, como a gente vamos imaginar uma pesquisa aqui aleatória na rua e nós vamos encontrar pessoas de todas as idades possíveis, crianças, velhos, pessoas mais adultas, enfim, jovens. Então vamos supor o seguinte, que aqui a gente vai organizar inicialmente essas idades em uma espécie de grade para poder nos ajudar a organizar esses dados aí. Beleza. Suponha agora que a gente vai conseguir perguntar para a primeira pessoa qual a idade que você tem, certo? E aí nesse sentido ela pode dizer assim: eu tenho 8 anos. Pronto, então quer dizer que a idade de 8 anos apareceu aqui uma vez. Então eu vou fazer um risquinho aqui para ele. Para uma pessoa seguinte eu vou perguntar qual é a sua idade, ele vai dizer 15 anos. Então eu vou marcar aqui para a resposta número 15, ou seja, para o dado número 15, ganhou também o que aqui? Um voto, ou seja, eu já tenho uma pessoa com essa idade. E assim a gente vai fazendo as perguntas, por exemplo. Aqui eu estou fazendo sem ser na ordem, tá bom? Mas não tem problema. Vamos imaginar que a gente tenha uma outra pessoa que respondeu que era 20 anos, a sua idade. E vamos colocar mais uma que disse que respondeu ter aí 32 anos de idade, por exemplo. Pronto. Então temos um voto para cada um. E assim as perguntas vão indo e a gente encontra outra pessoa que disse que tinha 15 anos, então é mais um risquinho aqui para a pessoa de 15 anos. Tem mais uma outra que disse que tem 20, então vou botar mais 20. Uma outra para 20, uma outra tem 20, então quer dizer o quê? Para cada idade dessa, para cada dado desse, a frequência representa a quantidade de vezes que esse dado apareceu, tá ok? Então a gente pode dizer o seguinte, olha, vamos dizer que a frequência seria isso aqui, eu vou chamar só de frequência, tá bom? Então a frequência do dado 8 seria 1, porque apareceu uma vez, do 15 seria 2, porque ele teve duas respostas de 15, mas do 20 já vai ser 4, tá bom? Porque teve 4 pessoas entrevistadas que tinham 20 anos, e 32 anos teve só uma pessoa. Pronto, então a frequência absoluta seria isso daqui, tá bom? Esses valores aqui, ó. Isso é a frequência absoluta. Por exemplo, a frequência absoluta do 8 é 1, do 15 é 2, do 20 é 4 e assim por diante, tá bom? Então quando a gente estiver perguntando para você, na avaliação, para você estabelecer conceito a respeito de frequência, já sabe o que é, tá bom? Que é a quantidade de vezes que um determinado valor ou evento ocorre dentro de um conjunto de dados, tá bom? Isso é a ideia de frequência, tá bom? Então é a quantidade de vezes que esse valor ou essa classe ou esse evento foi mencionado como resposta a uma determinada pergunta.
tá bom? Então aqui já fica essa ideia. Bem, o que mais nós poderemos ter aqui depois da ideia de frequência? Se for preciso vocês calcularem alguma frequência, vocês já saberão mais ou menos qual é o significado, qual é o sentido que se faz. Tá joia? Bom, vamos avançar então. E o que nós estudamos na sala de aula, e foi bem treinado, fizemos umas 3 aulas sobre isso, umas 3 semanas seguidas nós falamos do mesmo assunto. Por quê? Porque a gente queria que vocês ficassem bem craques, tá certo? Então não iniciei nenhum conteúdo novo justamente pensando nisso, pensando que vocês poderiam se confundir ou algo parecido. Então agora a gente vai falar sobre o que seria média aritmética e qual é o seu significado, tá certo? Então vamos imaginar aqui que a gente tenha um conjunto de valores que tem esses valores aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e 9, por exemplo. Os primeiros números ímpares, tá bom? Qual é a ideia de média e qual é o significado da média para nós? Então eu tenho aqui um grupo de valores, tá bom? Um conjunto de dados. Então vamos pensar nisso aqui como sendo isso aqui, olha. Um conjunto de dados, tá ok? E vocês vão entender essa ideia de conjunto de dados como sendo que um grupo de números que foram surgindo de acordo com alguma pesquisa e que dentro desses números, desses dados, a gente pode tirar algumas grandezas como medidas importantes. E uma delas é a média, tá bom? A média, ela serve basicamente para quê? Para nos avisar ou nos mostrar o quão esse grupo de dados estão ali condensado próximo de um ponto central. E esse ponto central, uma dessas medidas centrais é a média, tá bom? Então vamos calcular essa média aqui. Então a nossa média, normalmente, os dados a gente costuma chamar esses dados de x, tá bom? Um conjunto de x. E a média costumamos representar por x, ó, x barra, assim, ó, um x barra. Deixa eu colocar essa barrinha mais bonitinha. Ok, então esse x barra aqui a gente vai entender como sendo a média, tá bom? Como é que a gente faz para encontrar a média aqui? Basicamente a gente vai somar tudo e dividir pela quantidade de números que nós somamos. Como eu tenho aqui na minha sequência 5 números, então já sei que eu tenho que dividir por 5, ok? Se tivesse 200 números, você iria somar tudo e dividir por 200. Exclusivamente nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar os que são mais fáceis. Primeiro, por exemplo, já que eu vou somar todos, eu posso somar primeiro aquilo que me interessa. Eu vou somar o 1 mais o 9. 1 mais 9 é 10. Depois eu vou somar o 3 mais o 5. 3 mais o 7, que também dá 10. Então já foi 10 mais 10, deu 20. 20 mais o 5 aqui do centro dá 25, certo? Então o total aqui seria a soma 25 dividido para 5. Então nós teríamos aqui uma média igual a 5. Olha que legal. Isso é média, tá bom? Isso quer dizer que se a gente quiser representar esses dados de um modo geral, assim, genérico, muitas vezes a gente fala assim na prática, fala assim, olha, em média aconteceu isso, isso e isso. Então quando fala assim, em média, já significa o quê? Que é um valor que pode representar mais ou menos esse contexto de centralidade, tá bom? Seria um número que representaria mais ou menos essa sequência de dados, tá bom? Então a média aqui é 5 no caso, ok? Beleza. Então calcular a média seria isso daí. Uma outra medida que a gente precisa bastante é a medida de centralidade chamada de mediana, certo? Então a mediana, o que seria? Vamos voltar aqui alguns passos.
e vamos visualizar o conceito de mediana aqui. Olha só, vamos colocar aqui a mediana, vou chamar de média, tá bom? De mediana. Qual seria esse número? Seria o número que está no centro da distribuição de dados, quando essa distribuição está ordenada de forma crescente ou de forma decrescente. Como aqui eu já coloquei a sequência de dados na forma crescente, 1, 3, 5, 7 e 9, então ela já está ordenadinha. Para me encontrar a mediana, eu vou verificar, por exemplo, a quantidade de números que eu tenho. São 5 números. Desses 5 números, eu posso dizer o seguinte, que tem aqui 2 deles para a esquerda, eu tenho 2 deles para a direita e sobrou aqui um elemento no centro dessa sequência. Esse elemento central, que divide a distribuição em 2 partes iguais, ela é a mediana, beleza? Então eu posso dizer aqui também que a mediana é o valor 5. Às vezes, a mediana vai ser mais eficiente para representar um conjunto de dados do que a média. Às vezes, a média pode ser mais eficiente, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai discutir um pouco a esse respeito. Mas a mediana seria isso daqui. Se porventura você estiver fazendo essa divisão dos dados para encontrar a mediana e ao invés de sobrar um número aqui no centro, sobrar 2, por exemplo, vamos fazer aqui um acréscimo nesses números. Vamos crescer aqui mais um número, por exemplo. Vamos colocar aqui mais o 11. Olha só. Se houver assim uma quantidade par de números, como essa que nós temos aqui agora, a mediana ela vai ser encontrada como? A gente vai fazer o seguinte, eu tenho 6 números, então a metade aqui vai ser 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo, tá vendo? Então não vai sobrar ninguém aqui no centro. Se não vai sobrar ninguém no centro para ser a mediana, nós vamos pegar aqui, olha, e tirar a média desses 2 do centro, que vai ser a mediana, então, no caso. Então, a mediana seria o 5 mais o 7 e dividiremos por 2. 5 mais 7, então, no caso, é 12, dividido por 2 vai ser 6. Então, nesse caso, a mediana, mesmo não estando aí na lista, tá bom? No caso, o 6 não está ali na lista dos dados, mas ela vai representar a mediana dessa lista, tá bom? Ela será a mediana dessa lista, tudo bem? Então, essa ideia aqui é a ideia de mediana e de média, tá? Foi para a gente revisar aqui e ficar bem bacana. Qual é o próximo conceito que nós discutimos na sala de aula? Tá bom? É o conceito de moda, certo? Então, o conceito de moda, ele é um conceito natural. Por que eu digo natural? Porque, na maioria das vezes, qualquer um de nós que já estamos numa idade um pouquinho mais avançada, como dizendo assim, que não seja bebê, que não seja criança, já ouviu falar alguma coisa a respeito de moda dentro da própria sociedade, tá bom? No lugar que você vive, na sua, como fala assim, na sua parcela aí de sociedade, lá no seu bairro, na sua escola, já ouviu alguém falando de moda, mas num contexto bem social mesmo, tá bom? E no contexto social, o que é a moda? A moda é aquilo que está acontecendo no momento que a maioria das pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas, estão reproduzindo, replicando, tá? Então isso seria moda. Então vamos imaginar o seguinte, se agora no mês de junho para julho as pessoas começarem a falar muito da cor amarela para o verão, e as pessoas começarem a comprar cor amarela, e elas começarem a se vestir na cor amarela, logo alguém vai dizer assim, opa, parece que a moda agora é vestir amarelo, tá bom? Então esse é o contexto de moda, e esse contexto foi tirado aqui
da estatística, tá bom? Então vamos pensar aqui na ideia de moda para alguém que não entendeu ainda o processo. Suponha que nós temos um conjunto de dados da seguinte forma: 1, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4. Olha, eu tenho uma sequência de números aqui, coloquei aqui quase que aleatórios, né? Mas um deles está planejado aí. Dentro dessa sequência de números, vocês poderão tirar aquelas medidas que eu falei para vocês. Poderão encontrar a média, poderão encontrar a moda, poderão encontrar a mediana. Nesse caso, estamos interessados aqui na moda, tá bom? A moda ela é visual. Você vai olhar para a quantidade de dados que você tem, quais são os dados que você tem, e você vai fazer aí uma ideia de contar aquele que apareceu mais vezes. Tá ok? Então a gente vai definir a moda dessa forma, tá? Então moda, ela é o que? É o dado que, dado que mais aparece. Vou usar aqui um contexto, umas palavras bem fáceis para vocês, para não ter confusão de dizer, não entender o que significa, tá bom? É o dado que mais aparece. Nesse caso aqui, nós temos que dados que mais aparecem. Vamos fazer aqui uma contagem. Tem um apareceu quantas vezes? Uma, duas, três, quatro. O apareceu 4 vezes, certo? Então eu vou só separando aqui, vou dizer assim, ó, deixa eu colocar aqui. Vou dizer assim, o 1 apareceu 4 vezes. Se você olhar aqui na sequência de números e perceber que ele foi a que apareceu mais, como é o caso aqui, então nesse caso nós dizemos o quê? Que esse 1 é também o quê? Ele é a moda da nossa distribuição, tá bom? Então, bem simples, bem tranquilo, não há muito o que ficar inventando não, tá bom? Então a moda é o que mais aparece na nossa distribuição. Legal? Então não vão se confundir, tá beleza? Não vão confundir média com mediana, nem com moda, por favor. Vamos diferenciar bem bacana esses conceitos, para que a gente consiga fechar essa avaliação com conhecimento, com seriedade, tá bom? E que isso possa representar para vocês, se reverter para vocês em avanço, tá bom? Em vida plena, em, como se diz assim, satisfação e realização, tá bom? Beleza, vamos falar de mais o que agora? Já falamos de média, já falamos de moda, já falamos de mediana. Agora tem uma coisa legal aqui que a gente vai falar para vocês, vai relembrar, que é a ideia de desvios, variância e desvio padrão, tá bom? Tá. Para isso, eu vou colocar aqui uns dados que são pequenos, em pequena quantidade também, e que tem uma média inteira para facilitar. A gente fez esse tipo de dinâmica na última aula que estivemos aí no laboratório, tá bom? E quem esteve lá no laboratório pôde treinar um pouquinho. Vamos fazer a seguinte ideia. Vou colocar aqui, olha, um conjunto de dados da seguinte forma: 2, 5, 7. Vou usar 7 dados, tá bom? Ou 7 dados, ó. Vou usar 4 dados aqui. De tal modo que eu quero uma média inteira, para facilitar a compreensão do que seria a variância e o desvio padrão, tá bom? Desses dados que nós temos aqui, podemos dizer o seguinte: se eu quiser encontrar a média, lembrando que a média é esse símbolo aqui, não é isso?
A média seria somarmos todos esses valores aqui, esses 4 valores, e vamos dividir por 4, né? Porque são 4 números. Me ajuda a fazer essa soma aí, enquanto você assiste o vídeo. Ora, vou somar os maiores primeiros. 7 mais 5 é 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. Então, a soma aqui é 16. Portanto, a minha média vai ser 16, que é a soma de tudo, dividido por 4, porque são 4 números. Certo? Bom, sendo assim, essa divisão aqui para nós vai resultar em 4. Olha, a média foi o número inteiro mesmo, como eu queria que fosse. Ótimo, então já vou guardar essa média aí. Ela é um valor importantíssimo para nós encontrarmos a nossa variância, tá bom? Deixa eu limpar aqui o excesso de informação e vou deixar aqui apenas dizendo que a média é 4. Joia? Então a média para nós aqui é 4. Pronto. Feito a média, a gente vai agora implementar um negocinho chamado de desvios, tá bom? O que é a ideia do desvio? Deixa eu escrever bem aqui. O desvio, galera, é a distância que cada um desses números estão da nossa querida média, tá bom? Então a gente vai tentar encontrar esses desvios aí de cada um desses elementos. Para ficar um pouco organizado, vamos fazer uma tabelinha aqui. Essa tabelinha ajuda muito a gente na hora da organização, tá bom? Então eu vou colocar aqui assim, ó. Nessa primeira coluna eu vou dizer que é a coluna dos dados da nossa pesquisa, dos dados X. Nessa segunda coluna aqui eu vou escrever assim, o X menos a média. Isso aqui nada mais é do que o desvio, tá bom? O desvio. Então vamos calcular aí os desvios que vão nos ajudar. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da grossura da minha caneta. Ok. Bom, o primeiro número que eu tenho é o 2, certo? Então eu vou colocar o 2 aqui, ó. E vou encontrar a distância que o 2 está da média, certo? Então a gente quer fazer isso, a gente quer encontrar essa distância aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, o 2 menos a média, que é 4. Isso vai me dar quanto aqui? 2 menos 4 vai me dar menos 2. Já achei o primeiro desvio. O segundo desvio é com o segundo número, que também é um 2. Então eu não vou calcular de novo, porque eu já calculei, já sei que o desvio dele é menos 2, porque eu calculei aqui na linha de cima. O terceiro número da minha lista é o 5. Então eu vou calcular agora a distância que o 5 está da média. Então seria quem? 5 menos a média, que é 4. Quanto é que deu? 1. Ora, e por último, fazer o desvio aqui do 7. Vamos ver a distância que o 7 está da média. Então vai ser 7 menos 4, que vai dar quanto? 3. Olha que coisa boa. A gente já tem aqui todos os nossos desvios. Eu vou destacar ele aqui agora de roxinho, tá bom? Então temos quem aqui? Olha só. O primeiro desvio é menos 2, o segundo é menos 2, o terceiro é 1 e o quarto também, e o quarto é 3. De certo modo que você pode usar uma técnica aqui para saber se acertou esses desvios, que é somar todos eles. Se somar todos os desvios e der 0, significa que você acertou o cálculo do desvio, tá bom? No meu caso aqui vai dar 0, porque olha, menos 2 aqui junto com menos 2 vai dar menos 4, tá bom? Eu estou aqui, ó, menos 2 junto com menos 2 dá menos 4. Esse 1 mais o 3 dá 4, então menos 4 junto
com 4 dá 0. Tá bom? Então, provou aqui que o desvio está correto. Pronto. Mas já que a soma desses desvios dá 0, não dá para a gente tirar uma média deles aqui, porque a soma dá dando 0. Qual foi a saída para a gente poder encontrar um desvio médio aqui? Seria fazer o seguinte, fazer o quadrado desses desvios agora, tá bom? Então eu vou representar o quadrado dos desvios assim, ó. X menos a média ao quadrado. Essa expressão aqui que eu acabei de escrever, ela nada mais é nada menos do que dizer o que? O quadrado dos desvios, tá bom? A gente lê assim, o quadrado dos desvios. Vamos então fazer o quadrado de cada um desses desvios aí. Pega o menos 2. O primeiro quadrado aqui era menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, ó, menos 2 elevado ao quadrado vai me dar 4, certo? Então isso aqui vai ser um 4. O outro também vai ser 4, tá bom? Vou colocar bem aqui 4. O próximo é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. E o próximo é 3. 3 elevado ao quadrado é 9. Tá bom? Veja o que nós temos aqui. Nós temos o quadrado dos desvios. E esse quadrado dos desvios agora que são quem? Ops, coloquei aqui no pincel errado. Esse quadrado agora é 4, 4, 1 e 9. Tá vendo? Esses números agora são positivos. Portanto, dá para me tirar a média deles com facilidade. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Por quê? Porque o desvio padrão, ou melhor, a variância, ela precisa desse valor médio. Tá bom? Então, o próximo passo aqui para encontrar a variância é a gente somar esses quadrados. Tá bom? Então, deixa eu crescer a minha tabelinha aqui. Ok, já achei o quadrado dos desvios. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses quadrados, tá bom? Vou somar esses quadrados. Eu poderia até fazer aqui na parte de baixo. Vou fazer aqui uma linha aqui embaixo. Fazer o símbolo da soma, tá bom? E essa soma vai dar quanto? Me ajuda aí, olha. 4 aqui. Mais 4, 8, mais 1, 9, mais 9, 18. Então, a soma é 18. A soma do quadrado dos desvios é 18. Certo? E, finalmente, nós podemos definir a nossa variância. Tá bom? A nossa variância aqui, nesse caso, ela é... Deixa eu limpar isso aqui que não precisou. Abrir espaço para a gente. Pronto, então a variância, que vamos chamar simplesmente de var, tá bom? Para ficar mais fácil, é essa soma do quadrado dos desvios, olha, ela é assim, é a soma do quadrado dos desvios dividido pelo total de números que tem a minha série, tá bom? Trocando isso aqui em letras, de letras para números, essa soma do quadrado dos desvios aqui, a gente acabou de fazer ela aqui, está coloridinho em vermelho. Deu 18, tá bom? N é o total de números, no caso aí seriam 4 números. Se fosse 18 dividido para 2, daria 9, mas como é para 4, vai dar, no caso, 4,5, né? 18 dividido por 4. Se fosse dividido por 2, daria 9, né? Mas como é para 4, então vai dar 4,5. Portanto, a variância é um número representando aqui 4,5. Ou
De onde saiu esse ponto 8 aqui? Eu não me lembro desse ponto 8. 4,5. Ok. Então está encontrado aí a nossa variância. Certo? Então deixa eu destacar a variância aqui para nós. Então tá aqui, ó. Ops, pincel errado. Pronto. A nossa variância é de 4,5. E qual é a ideia do significado de variância? É um coeficiente de variabilidade para nos dizer mais ou menos qual é o grau de variação que existe nesses dados aí em relação à média, tá bom? A nossa média é 4. Então nós temos aí a variância vamos falar assim, nesse intervalo de 4 de média, um total de 4,5. Tá bom? Então a variância ela é um instrumento para medir a variabilidade dos dados, certo? Só que nem sempre a variância ela é tão eficiente para poder nos mostrar ou nos dizer como é que esses dados aí estão sendo representados por a média ou por essa variância, tá bom? Aí por isso a gente encontra agora o desvio padrão. Encontramos a variabilidade. Agora vamos encontrar o desvio padrão. Que na verdade o desvio padrão, deixa eu ver se eu acho um espaço grande aqui, dá-nos o suficiente. Ó, lembra que a variância é 4,5, tá bom? Agora vamos criar o desvio padrão. O desvio padrão aqui no caso, ele vamos chamar ele aqui de dp, tá bom? Então desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Certo? Só isso. É a raiz quadrada da variância. Então você vai trabalhar nessa expressão aqui para encontrar o desvio padrão. Tá bom? Vocês vão trabalhar nesse sentido aí para encontrar o desvio padrão. Agora vejam bem. Então, se a variância era 4,5, a raiz quadrada de 4,5 é o desvio padrão. Deixa eu usar aqui uma calculadorinha rápida para a gente poder encontrar aqui a raiz quadrada de 4,5, tá bom? Então, raiz quadrada de 4,5. Ver quem que vai surgir para nós aqui. Coloca a raiz quadrada 2,12, ok? Então, nesse caso aqui, olha, 2,12 é o nosso desvio padrão, tá? Então vou chamar aqui, ó, desvio padrão. É um número bem interessante de se encontrar? Sim. Toda sequência, toda série tem ele? Tem. Tá? Então é possível encontrar ele aí. E agora o desvio padrão, sim, ele é mais eficiente para nos dizer a variabilidade dos dados, tá bom? Então é como se o desvio padrão dissesse para nós a seguinte informação: os dados que você tem, em média, eles variam 2 pontos inteiros e mais 12 centésimos em relação à média, tá bom? Como a média é 4, observe que nós temos ali os dois primeiros valores está com distância 2 do 4, tá bom? Então foi bem pertinho do desvio padrão. O 5 já está com a distância apenas 1, né, do 4. E o 7, perdão aqui pessoal, a hora já está meio avançada e deu um soninho. E o 7 está aqui a 3 unidades de distância da média, que não é tão longe do desvio padrão que é aí o 2,12, tá certo? Então verifiquem que os cálculos da nossa prova estão bem tranquilos, tá bom? Esse é o mais trabalhoso, que seria encontrar o desvio padrão passando pelo desvio médio, pelo quadrado dos desvios e pela variância, mas dá para chegar beleza nesse desvio padrão, tá certo? E essa seria a parte mais
vamos dizer assim, mais difícil da nossa avaliação é essa, é encontrar o nosso desvio padrão, tá bom? Mas eu imagino que todos vocês vão dar uma treinadinha aí, vão conseguir se desdobrar e vão entender. Que não entendeu vai ver uma videoaula, vai repetir esse vídeo aqui até a hora que vocês desejarem, para poder entender essa ideia aqui das medidas de centralidade e dispersão na estatística, tá bom? Olha, no mais, o que vocês vão precisar é fazer análises, né? Ou seja, assim, aplicar isso daí para ver quando é que uma dessas grandezas são úteis, tá bom? Então, vale a pena muito vocês darem uma lidinha. E olhar também para a parte teórica das coisas. Às vezes a gente fica pensando só no cálculo, mas vale muito a pena vocês se atentarem para o que é dito, tá bom? Para o que é falado e não calculado, para o significado dessas medidas e qual delas pode ser mais eficiente, tá ok? Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui para vocês seria ajudar vocês a comparar dados baseado na média, na moda, na mediana. Vamos fazer uma ideia bem aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui uma lista 1 e uma lista 2. Lista 2. Na lista 1 eu vou colocar aqui, seria o seguinte. Imagina que esses valores que eu vou colocar aqui é a quantidade de pontos que um determinado jogador, vou colocar aqui uma ideia de um jogador de basquete, por exemplo. Tá lá o time com seus 5 melhores jogadores e aí eles vão jogar na cesta 5 bolas, 5 arremessos. A gente vai marcar aqui a quantidade que cada um deles conseguiram fazer, tá bom? Então eu vou botar 6 jogadores. Então deixa eu separar o espaço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 6 jogadores em cada time. E eu vou fazer aqui a lista de acertos dele. Por exemplo, o jogador A da primeira lista, ele jogou 5 bolas, acertou 2 na cesta. O outro das 5 bolas acertou 4, o outro acertou 3, o outro não acertou nada, o outro acertou as 5 e o outro acertou aí uma bola, por exemplo. Certo? Então aqui está a quantidade de acertos que esses jogadores tiveram. Agora vamos para o outro time. Vamos fazer a segunda lista. O outro time, por exemplo, o primeiro acertou 3, o segundo não acertou nada, o próximo acertou as 5, o outro acertou as 5 também, o outro acertou uma apenas, e o outro, vamos dizer aqui, não acertou nada. Pronto. Se você fosse pensar o seguinte, nesse mundo de apostas de hoje, vamos usar isso a nosso favor agora. Se você fosse ter que apostar em algum desses times aí, o time da lista 1 ou o time da lista 2, se você fosse apostar, dizer assim, não, eu vou apostar no time tal, porque eles vão fazer mais pontos do que os outros, do que o outro time. Qual dos dois times você iria apostar? E por quê? Tá bom? Então é uma ideia. Que valores vocês iriam analisar? Que fatores vocês iriam analisar para decidir isso? Baseado na quantidade de acertos que vocês têm aqui de cada uma das listas. Em qual time você apostaria seu dinheiro? A ideia do time que vai fazer maior ponto, por exemplo, na próxima temporada, mais pontos na próxima temporada. Eu tenho aqui 6 jogadores, fizeram seus lançamentos, registraram seus dados e agora a gente está querendo investir em um desses times. Ora, como fazer isso aqui em tese? Uma delas seria analisando pela média, tá bom?
A lista 2, por exemplo, a média deles aqui, ó, a média de acerto é de quantos pontos por partida, a média, vamos dizer assim. Nós tivemos aí o lançamento de 6 bolas na cesta. E a média do time da lista 2 foi quanto? Vamos somar. 3 mais 0 é 3. 3 mais 10, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 0 dá 14. Então seria 14 dividido para 6. Ó, 14 dividido para 6. Essa seria a nossa média. Não vou dividir aqui só para poder ficar representado. Na lista 1, qual seria o valor da nossa média? Vamos pensar. Eu tenho aqui 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 1 aqui é 10. 10 mais 5, 15. Então aqui eu teria, olha só, 15 dividido para 6. Tá? Então quem tem mais média aqui? É o 14 dividido para 6 ou 15 dividido para 6? Se você for pensar um pouquinho, se 14 dividido para 6 vai dar um resultado menor do que 15 dividido para 6. Embora seja pequenininho, mas dá menor. Então, em teoria, investir aqui nesse cowboy aqui, nesse time A, que tem uma média um pouquinho maior do que a média do time da lista B, parece ser vantajoso. Por outro lado, olha o que acontece. No time B, eu tenho uma concentração um pouquinho mais de dados ali perto da média. Tá bom? Eu tenho 2 zeros aqui na lista 2 e 1 zero na lista 3. Isso me faz perceber uma certa variação aí dentro desses dados. Isso eu poderia dizer o seguinte: opa, o time da lista 2, eles tendem a errar todas. Ó. Tem 2 dos jogadores que erraram todas. Então isso aqui não é uma ideia interessante, né? Então nesse sentido aí, a média ajuda vocês a decidirem em quem poderia investir, tá certo? E aqui isso se chama, vamos dizer assim, concentração dos dados. Aquela lista que os dados são mais concentrados perto da média é a lista mais confiável, tá bom? Vamos visualizar aqui, por exemplo, a organização para a gente ver a mediana. Então, nessa lista 2, por exemplo, a mediana seria colocar o 0, o 0, o 1, o 3, o 5 e o 5. A mediana aqui seria 3 mais 1, 4, dividido por 2 daria 2. Então, a mediana aqui seria 2. Na lista 1, a mediana seria quem? Vamos organizar aqui. Deixa eu colocar de vermelhinho bem aqui. Vou botar aqui bem embaixo mesmo do número. Seria aqui, ó, 0. Vou organizar aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Olha, a mediana aqui seria a média do 2 e do 3, que daria 2,5. Tá? Então, a mediana aqui é 2,5. E a média é 2. Na outra, média 2,5, média 2. Então, quer dizer que o pessoal da lista 1 está mais concentrado ali, tá bom? Os dados estão mais próximos da média. Tá bom? Observe aqui que a mediana, aliás, é 2,5. A média era 15 dividido para 6. Daria ali 2 e alguma besteirinha, tá bom? Então a mediana e a média ficou bem próximos, tá joia? E no caso desse daqui também, a mediana seria 2,5, né? Não, a mediana seria 2 apenas,
tá bom? Então, os dados aqui da lista 1 são mais confiáveis e mais condensados. Então é isso, pessoal. Espero que seja suficiente para vocês darem conta de fazer a avaliação, tá bom? Desejo sucesso a todos vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus e assistam esse vídeo mais de uma vez, se for preciso, para vocês conseguirem realizar a avaliação de vocês com sucesso, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.